Irmãos e irmãs, hoje celebramos a solenidade da Anunciação do Senhor. Nessa festa, essa solenidade é colocada 9 meses antes do Natal, né? Propositadamente. Então, celebra 25 de dezembro, então 9 meses antes. Então, a Anunciação, né? Então, Jesus foi concebido, então, 9 meses antes. E essa solenidade da Anunciação, o que ela nos traz? Nós sabemos, a Anunciação foi aquilo que nós escutamos aqui no Evangelho, esse encontro, né, do arcanjo Gabriel com a Virgem Maria, que ele é enviado por Deus e anuncia que ela será a mãe do Salvador. E Maria se coloca totalmente à disposição do Senhor, e o Senhor, o Espírito vem sobre ela e realiza essa graça, a encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade no seio da Virgem Maria. Então, a partir daquele momento, como diz São João, o Verbo se fez carne. Já começou então o desenvolvimento da segunda pessoa da Santíssima Trindade no seio da Virgem Maria, e toda a obra de salvação, o cumprimento de todas as promessas de Deus e toda a obra de salvação que vem a partir desse sim de Maria. Agora, o que nós podemos perceber aqui, porque Maria ela é modelo de todo discípulo. Então nós precisamos, se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos olhar para Maria como discípula, ela como discípula do Senhor, ela como filha de Deus. Então nós olhamos para a vida dela e a partir disso começamos a perceber o que agrada, né? Como é que nós podemos crescer nessa obra do Senhor. Então, o que a gente percebe? Para que essa vontade de Deus se realize, né? O que Maria fez? Maria se dá inteiramente, ela dá a si mesmo a Deus. Há um sacrifício de amor. Ela se entrega inteiramente ao Senhor, entrega o seu corpo, a sua vida, todo o seu ser, para que isso possa acontecer. Livremente ela entrega a si mesmo inteiramente a Deus. E nessa entrega, então, Deus vai realizando o seu plano de salvação. Então aqui tem uma dinâmica muito importante para a gente perceber, para que a obra de salvação que Deus deseja realizar, claro, Deus tem a sua obra, né, toda de salvação. Hoje, por exemplo, nós vimos o Papa, né, consagrando. Então isso está dentro do plano universal de salvação que Deus vem realizando na humanidade. Agora, Deus também, nós, cada um, Deus também tem uma história de salvação, que está dentro dessa história de salvação de cada um. Então, para que essa salvação também vá acontecendo na minha vida, existe essa dinâmica, semelhante a essa dinâmica da Anunciação, que aconteceu com Maria. Então, a obra de salvação Deus deseja realizar na sua vida e na minha vida. Então, isso vem de Deus, e isso é graça. Ou seja, Deus ele oferece a salvação. Então, Deus fez de Maria a Imaculada Conceição. Isso foi uma graça, Deus a preparou para isso. Okay? Deus deu todas as condições para que ela pudesse ser a mãe do Salvador. E isso a deu, e deu por graça, livre graça do Senhor. Mas para que esse plano acontecesse, Maria é convidada livremente a dar-se a si mesma para que isso acontecesse, a sacrificar-se a si mesma, a dar de si mesmo para que esse plano de amor acontecesse, para que a salvação acontecesse. Então, isso, precisamos entender essa realidade. Então, para que o plano de Deus aconteça na nossa vida, é preciso essa entrega de si.
não apenas uma parte, mas esse sacrifício de si mesmo para que a obra de salvação que Deus quer realizar na minha vida aconteça. Então não é apenas algo externo que Deus vem, mas colaborando com a graça, Deus pede livremente que eu me entregue inteiramente a Ele. Ou seja, também podemos olhar do ponto de vista dessa oblação, dessa entrega, desse sacrifício de si. Então, para que uma obra de salvação aconteça, não tem como, se eu não quero me entregar a Deus, ela não acontece plenamente. É preciso que, de fato, aquilo que Jesus disse, se alguém, se você quiser salvar a si mesmo, você vai se perder. Mas quem se perder, se entregar pelo reino, por Jesus, vai se encontrar. Então essa é a dinâmica da anunciação. Essa é a dinâmica que vai... Maria diz o quê? Faça-se em mim segundo a tua palavra. É uma total entrega, Deus vai plasmar ela como Ele deseja. E depois nós sabemos que vai acontecendo na vida de Maria, que nós sabemos não foi uma vida fácil, ela realmente entregou a si mesma, ela aceitou todo o plano de Deus, não só de forma passiva, mas ela colaborou para que aquilo acontecesse, okay? Mesmo com o sacrifício de si, de entrega de toda a sua vida para que aquilo acontecesse. Então, isso no caminho da santidade é o que precisa acontecer com cada um de nós. Se eu quero ser de fato, para que aquele plano de Deus aconteça na minha vida, é preciso eu começar a entrar nessa dinâmica dessa entrega de mim mesmo naquela direção que Deus me aponta, sem reservas, okay? E de fato também com o sacrifício de si, para que essa obra de salvação aconteça, como aconteceu com Maria. Maria entrega-se a si mesma, ela tem também o seu coração, sua alma foi transpassada. Então ela foi com o seu sacrifício também. E isso é na vida de todo aquele que quer ser discípulo do Senhor. Se de fato eu quero ser santo, Deus te convida e me convida a entregar todo o nosso ser para que isso aconteça. Isso é um processo de toda a nossa vida. Passa pelo nosso coração, pela nossa vontade, pelo nosso corpo, pela nossa alma, a nossa inteligência, as nossas vontades, o nosso ser, a direção da nossa vida. Então, vai passar por essa entrega, para que possa encarnar esse plano, para que haja essa encarnação desse projeto de salvação na minha vida. Eu não posso ficar assistindo a coisa. Não vai encarnar se a gente assiste. Vai encarnar se eu entro junto, eu processo junto essa realidade. Quando de fato eu vou entrando nessa, não mais de fora, mas eu vou me entregando como instrumento dentro desse processo, para que isso possa acontecer. Senão eu não tenho como eu ficar, como se fosse um controle remoto, assistindo um filme, passando, olhando a salvação acontecer. Isso não vai acontecer. O plano de Deus não acontece se eu não me entrego, se eu não me dou, se eu não vou a fundo nas coisas. Então, a santidade, porque nós somos chamados por uma grande... Deus quer nos elevar à sua glória, participar da sua glória, e isso não é pouco, isso é muito. Então, Ele nos prepara para isso, e para entrar no céu é preciso todo o nosso ser
toda a nossa história, toda a nossa vida ser restaurada em Cristo Jesus. Então não é pouca coisa, não é algo. Então se eu não colaboro, se eu não me entrego generosamente e colaboro, e quero, entrego e vou realmente me gastar naquilo, entro no processo, como Maria fez, a obra não acontece. Enquanto eu resistir, enquanto eu não abrir, enquanto eu não permitir que Deus me modele, e realmente eu queira e colabore e aceite que eu sou essa argila, que eu quero ser essa argila, que eu vou permitir que seja essa argila, não acontece. Então é preciso se abrir à graça de Deus inteiramente. Começamos pela oração, mas também depois da oração, precisamos na prática, para que a graça se torne eficaz, eu preciso colaborar com ela. E vai passar pela minha mudança de hábito, pelas coisas que eu vou escolhendo, pela minha vida toda. Então a gente não volta a ser mais o mesmo quando a gente aceita o processo de Deus na nossa vida, o processo da anunciação, o processo da graça, que Deus nos escolhe para Ele, nos escolhe para sermos seus, nos escolhe para sermos santos, nos escolhe para participarmos da sua glória. Então não há nós ficarmos olhando para trás, não tem como fazer pela metade isso. Ou nós realmente nos deixamos crucificar, nos deixamos entrar, vamos para a oblação junto com Jesus. Esse é o processo, como Maria fez. Então a obra acontece porque ela não põe nenhuma reserva. E não só não põe reserva, mas ela colabora. Ela dá o seu sim junto com todo o seu ser. Tanto que nesse caso específico, o seu próprio corpo ela entrega a Deus. E Deus pode fazer morada no seu corpo. A gente fala no ponto de vista espiritual também, qual é o caminho que leva à santidade, aonde Deus nos dirige, para um caminho unitivo. Deus também quer fazer a sua morada, não é isso que Jesus disse, né? Então nós faremos nele a nossa morada. Então é isso que Deus deseja. E para Deus fazer morada não pode ter. Então hoje o Senhor nos chama, a entendermos esse processo da santidade, que ele acontece com a minha total entrega, com a minha colaboração direta com o plano de Deus, não de uma forma passiva, mas de uma forma ativa, onde eu me entrego livremente, como Maria fez, como Jesus fez ao entregar a sua vida. Ele entrega verdadeiramente o seu ser. Quando Jesus está lá na hora da cruz, na hora do Horto das Oliveiras, não é uma aparência, não é um Jesus que está assistindo a sua crucificação, não é algo que ele está olhando de fora, ele não está, ele está se dando verdadeiramente, ele deu o seu corpo verdadeiramente, literalmente, até a última gota. Isso aconteceu. Então ele se oferece nesse holocausto de si mesmo, essa oblação total, e aí então aconteceu o plano do Pai. E essa dinâmica, que é a dinâmica da salvação e da santidade na nossa vida, quando nós vamos entrando nessa direção que Jesus seguiu, que Maria seguiu, que os santos seguiram, que é cada vez mais no que São Paulo seguiu. Não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu perdi tudo por causa de Jesus. Não é isso que ele diz? Então isso envolve o quê? O ser da pessoa. Ele se gastou de si. Então vamos pedir a Deus essa graça, que a gente possa
renovar o nosso sim a Deus, pedir essa graça, dessa coragem que os santos tiveram, de se entregar verdadeiramente, de realmente permitir que Deus possa fazer a sua obra e que nós possamos colaborar com todo o nosso ser, com toda a nossa vida, com todo o nosso tempo, que Deus possa fazer exatamente o que Ele deseja com a nossa colaboração, livremente, naquilo que Ele pede para nós. Vamos fazer um breve momento de silêncio, irmãos, para acolher no nosso coração essa palavra, nesse dia dessa solenidade, pedindo que Nossa Senhora esteja conosco também agora, para que a gente possa também renovar o nosso sim, e que essa palavra possa também entrar em nosso coração, fazer morada na nossa alma, na nossa inteligência, na nossa vontade.